Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço. Desde já, aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. O Esquadrão ontem perdeu ou empatou? O sentimento é que perdeu, mas na realidade empatou. Eu fico na cabeça que perdeu, mas o Bahia ganhou um pontinho de nada num jogo importantíssimo. Jogo de 6 pontos, que independente se é 7ª rodada ou 15ª, 20ª rodada, ele é a mesma importância. Bahia e Goiás lutam pelos mesmos objetivos, que é permanecer na Série A. Então, neste confronto direto, o Bahia, de fato, saiu perdendo, mesmo empatando. Somente um resultado positivo agora, jogando lá em Goiânia, é que reverte um pouco mais essa situação. Mas, no momento, o Esquadrão de Aço perdeu e perdeu muito. Era para ter somado 3 pontos, ao invés de somente 1. Vamos para as nossas pautas, que é direcionada, é evidente, ao técnico do Bahia. Peça fundamental neste empate do Esquadrão de Aço frente à equipe do Goiás. Vamos para nossas pautas aqui. Deixa eu colocar na tela para a galera, para a gente estar acompanhando aqui. Jogando duro e arrebentando, como eu gosto de falar, meu amigo. É como eu gosto de falar. Está aí na tela para a gente poder provocar a reflexão. Renato Paiva mudou a equipe, né? Trouxe a equipe para uma formação diferente do que nós vimos contra o jogo contra o Santos, né, pela Copa do Brasil. Um time mais defensivo, reativo, criou oportunidades, inclusive jogou melhor que o Santos, esteve mais equilibrada na partida. Contra o Goiás, o Renato Paiva propõe o oposto, uma equipe mais ousada, mais leve. No entanto, ele desorganiza a marcação do Sport Clube Bahia, que já é desorganizada, né? Muitas pessoas, comentaristas, inclusive, de muitos anos, falam: essa equipe do Bahia está precisando treinar. E quanto tempo o Renato Paiva já tem nessa equipe, meu amigão? Então a questão não é treinamento, talvez seja justamente o treinador. E é este o grande debate que você pode colocar nos comentários. O Paiva deve ficar? Deve sair? O que está acontecendo com o Esquadrão? Este elenco do Bahia, com um outro técnico, poderia render mais? Tem o exemplo do Rogério Ceni no São Paulo, né? Ele saiu, entrou o Dorival Júnior modificou totalmente a equipe do São Paulo, que vem tendo excelentes resultados. Meu amigão, debate é bom e a gente vai trazer mais coisas aqui. O que chama a atenção é a coletiva do nosso querido Renato Paiva, que ele diz o seguinte: estratégia não funciona, e o Renato Paiva admite, a equipe não soube interpretar. Aí, meu amigão, quando ele diz isso, confesso para você que ele está saindo um pouquinho da responsabilidade, né? A equipe não soube interpretar. E aí vem um detalhe importante, que é o seguinte: os jogadores de futebol geralmente chamam o seu técnico de professor, não é verdade? Muitos chamam de professor. E o Paiva, como professor, ele tem que entender a sua sala de aula, o seu corpo discente, os seus educandos. Ele tem que entender o que está acontecendo nessa sala. Quem são essas pessoas? Quem vai tirar nota boa? Quem vai tirar nota ruim? O que eu devo fazer para melhorar? O professor, que é o Renato Paiva, ele não pode simplesmente dizer que a equipe não soube interpretar. Eu consegui fazer com que essa equipe soubesse interpretar o que eu quero? Ela tem capacidade cognitiva de interpretar os meus desejos, as minhas ambições dentro do campo? Porque eu dependo muito dos jogadores para que isso aconteça. Então não basta somente eu pensar. Os jogadores conseguem pensar desta forma e executar no campo? Este, ao meu ver, é o principal erro do Renato Paiva. É não ser o professor que entende a turma e acaba colocando uma prova dificílima para a galera fazer, sem ao menos ele ter feito um bom trabalho na sala de aula para poder apertar mais. Então, meu amigão, está mais no Renato Paiva do que propriamente da equipe. O Renato Paiva fala o seguinte: o que eu queria era um encaixe Tassiano para me equilibrar à frente dos 3 zagueiros. Cauli não é um jogador de características de marcação, mas olho sempre o jogo com características ofensivas. O problema foi que a equipe não soube interpretar. Meu amigo, o jogo mostrou o contrário. O Paiva não soube interpretar. Ele arrebentou o Tassiano. O Tassiano jogou sozinho no meio de campo. Segundo tempo, o Tassiano estava morto. Tanto é que quando entrou mais um meio-campista, o Acevedo, o Tassiano não tinha mais condições físicas de jogar
como ele jogou no primeiro tempo. Então, arrebentou o Tassiano esse esquema tático do Paiva. Ele sozinho contra 3 meio-campistas do Goiás, trabalhando, trocando passes e fazendo o jogo acontecer. A equipe do Goiás, inclusive, jogou melhor que o Bahia. Zé Eduardo, William Oliveira e o Dieguinho contra somente Tassiano, tá de brincadeira. É uma falta, sinceramente, de conhecimento técnico gigante do Paiva. O nosso querido Ronexon Gomes, ele foi preciso quando o Bahia fez o primeiro gol, o gol do Everaldo, e ele diz o seguinte: não seria vergonha nenhuma o Renato Paiva corrigir o erro que ele fez no início da partida ao escalar mal o Sport Clube Bahia. Ele poderia no primeiro tempo fazer a correção 1-0, oba, 1-0, o Ademir, não tá bem no jogo não, viu, pai? Eu vou corrigir esse negócio. Meti Acevedo, corrigi o jogo com 1-0 Bahia. Então, sinceramente, o empate do Bahia / derrota está todo na mão do Renato Paiva. Todo, completo, não tem nada de jogador aí. É todo o Renato Paiva. Os jogadores não fizeram uma boa partida porque o Renato Paiva, ele não conseguiu formar esta equipe para fazer um jogo desse. Porque, meu amigão, você chega numa sala de aula e vê tantos alunos, é claro que a turma é heterogênea. Então, eu tenho que aproveitar o que melhor essa turma tem, a qualidade que essa turma tem. No âmbito do futebol, pelo amor de Deus, esta equipe do Bahia, toda aberta, escancarada, foi presa fácil para a equipe do Goiás, embora o empate tenha surgido em erros individuais em cadeia, né? A falta do Vitor Hugo sem necessidade e a abertura da barreira do próprio Vitor Hugo. Dificilmente você vê um gol assim. A barreira abriu, matou o Marcos Felipe, já era. Hoje, no futebol de Série A, você não pode abrir a barreira da forma que o que o Vitor Hugo fez. Interpretou mal também. Achou que o jogador ia bater de perna direita, o cara veio de esquerda e aí botou no canto. Sinceramente, um gol infantil que o Bahia tomou frente à equipe do Goiás, que o Bahia, mesmo jogando mal, poderia sim começar nos contra-ataques a tentar fazer o segundo gol. Mas logo o Goiás foi lá e empatou. Mas o Renato Paiva, sinceramente, tem culpa no cartório totalmente. Ele fala novamente aqui, ó. Quando entra com a equipe ofensiva, o que tem que fazer é não deixar a equipe adversária jogar. Queria aproveitar a força da Fonte Nova, pressionar o adversário, obrigá-los a bater e retornar. Pensei uma coisa, não aconteceu. Ora. Quanto tempo o Renato Paiva tem nessa equipe, gente? Quanto tempo tem? Será que ele não sabia que essa equipe não iria jogar bem nessa estrutura que ele propôs? Que história mal contada é essa do Paivinha, gente? O Paivinha não tem 2 dias treinando o Bahia, não. Ele tem há muito tempo já treinando o Bahia. Ele iniciou a temporada com o esquadrão. Ele fez pré-temporada com o Bahia. Ele participou do processo de formação desse elenco. Então, sinceramente, pensei em uma coisa e essa coisa não aconteceu. Tá treinando, não? Não conversa com os jogadores, não? Não conversou com os jogadores, não? Não chegou para os mais experientes e falou: Tassiano, eu vou deixar você aqui no meio de campo, mas você vai ter que se virar porque eu vou deixar a equipe mais solta. Pô, não aconteceu isso. Não acontece essas conversas. Cauli, ó, ajuda o Tassiano aí. O Biel, o Everaldo, o Ademir, ó, tem que fechar, porque a equipe está muito leve. Sem a bola, marca. O Bahia tem uma proposta de jogo ofensiva, mas quando perde a bola, não sabe marcar ninguém. A ideia do Paiva é boa, sabia? O pessoal pode falar: ué, você é louco, a ideia do Paiva é boa. Confesso para vocês. Mas a ideia do Paiva é boa para jogadores de altíssimo nível. Jogadores de Manchester City, jogadores de Real Madrid, altíssimo nível. Quando você tem uma equipe com qualidade técnica inferior, não dá para você propor uma estrutura que nós estamos vendo aqui. Sinceramente, no futebol brasileiro, talvez nenhuma equipe consiga fazer o que o Paiva queria fazer ontem contra o jogo do Goiás. A ponto do Goiás, uma equipe mediana, elenco por elenco, o Bahia é melhor, mas o Goiás é mais organizado. E aí conseguiu empatar o jogo e poderia ter vencido no segundo tempo. Veja como é importante o papel do técnico, né? Você tem um elenco melhor, mas se você está desorganizado, o elenco inferior pode vencer você. É futebol. E o Paiva não interpretou isso. Agora, não vou ficar no âmbito somente do Wendel falar, né? Eu não sou o dono da verdade. Mas os meus amigos que eu acompanho sempre nas redes sociais também têm a opinião deles. Eu vou colocar aqui o nosso querido Cássio Cardoso. Olha o que o Cássio fala. Bahia 1, Goiás 1. Bahia perdeu pontos preciosos na Fonte Nova. Renato Paiva escalou mal, mudando o time no meio, mesmo já sabendo que teria desfalques na defesa. Bagunçou o time.
tentou armar no segundo tempo sem sucesso. Tentou arrumar no segundo tempo sem sucesso. O Bahia só não perdeu o jogo porque o Goiás teve ataque em jornada terrível, tecnicamente, e graças ao Gabriel Novaes, que passou pelo Bahia, e é um jogador muitíssimo limitado, nós conhecemos. Ele teve a bola do jogo e acabou não fazendo gol. Claro, a gente não pode tirar os méritos do Marcos Felipe, goleiro do Bahia, tão criticado por parte da torcida injustamente. Injustamente. O Marcos Felipe ontem salvou o Bahia de uma derrota na Arena Fonte Nova. Além do nosso querido Cássio Cardoso, nós temos também Ivan Dias Marques. O nosso querido Ivan está lá no programa do Darino Senna, né? Parceiro do Darino, sempre está lá no canal do Darino. Ivan diz o seguinte, ó: para jogar com essa formação, o Bahia precisa ser muito eficiente em passe, ocupação de espaço e desarme. Não foi. Apesar de ter criado chances, o Tricolor viveu no fio da navalha o primeiro tempo todo. Não gostei e achei o 1-1 até lucrativo. Tá, o meu querido Ivan, muito parecido com o que eu disse, né? Na questão de essa formação que o Paiva propôs contra o Goiás, somente jogadores de muito alto nível mesmo, e aí está a exigência de um jogador de alto nível que o nosso querido Ivan coloca, ó. Ocupação de espaço, passe e desarme. Só jogador de alto nível que consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Com bola, passe, ocupação de espaço, sem bola, desarme, com bola, sabe? Então tem muita coisa para que o Paiva consiga fazer com que esse time jogue dentro dessa estrutura. Nosso querido Rafael Barata é irmão do nosso querido Bara, beleza? Rafael Barata é irmão do nosso querido Bara Bahia. Eu sempre acompanho o Bara e sempre acompanho também o nosso querido Rafael Barata. E por lembrar de Rafael, um forte abraço ao nosso querido Rafael, também irmão do nosso querido Matheus Barbaço, gente boa da melhor qualidade. O que nosso querido Rafael Barata diz é o seguinte, ó: seja lá o que for adotar, 2 ou 3 zagueiros, 2 ou 3 atacantes, o Paiva precisa entender que meio de campo ganha jogos. Acevedo centralizado, Tassiano pela direita e Rezende pela esquerda é algo que se impõe. Cauli, Biel e Everaldo. O simples, muitas vezes, resolve. E aí faltou, de fato, o Paiva pensar de uma forma mais simples e propor esse tipo de time que o Rafael colocou. Um meio de campo forte, um ataque poderoso, que justamente contra o Goiás seria muito mais eficiente do que o Paiva tentou colocar, sobretudo no primeiro tempo. Então o Paiva tem que pensar nesta equipe, tem que pensar na equipe titular, tem que dar mais minutagem e, é claro, fazer durante o jogo ou pontualmente as reservas, né, colocando o pessoal para descansar mais, como ele fala, ficar mais fresco, mas ele não pode abrir mão de uma espinha dorsal. Ficar mudando toda hora vai confundir o jogador também. Então, o nosso querido Rafael Barata tem total razão. E para a gente fechar, eu vou colocar aqui o título do nosso conteúdo. Acabei esquecendo de colocar aqui a configuração correta, mas dá para a gente ver, né? Dá para a gente ver. Primeiro, Bahia perde chance preciosa de estabilidade na competição. Meu amigão, se o Bahia vence o Goiás, estava tranquilo na competição. Agora vai andar sempre, como disse o nosso querido Ivan, fio da navalha, né? Não pode vacilar. Pensou, acabou, já era. Então, meu amigão, o Bahia vai ter que ficar sempre alerta, sempre alerta. Não vai ter momento de descanso. Se o Bahia ganha da equipe do Goiás, relaxava, pelo menos mentalmente. Agora não. Vai enfrentar o Internacional e o Fortaleza fora de casa. 2 times muito perigosos. Da Internacional, final do Bahia com 88, tem uma história. Fortaleza é um dos grandes rivais do Bahia aqui no Nordeste. Então são jogos dificílimos e o Bahia poderia chegar mais tranquilo nesses jogos. Paiva tem que provar mais como técnico. Tá faltando o Paivinha provar mais. Tem muito tempo já de Bahia. Já poderia ter feito muito mais. Este elenco do Bahia, sinceramente, não era para estar nessa situação. E por interpretar desta forma, o problema está no técnico. Isso daí não é só eu que estou falando, não. Com todo respeito ao Paiva, não é somente eu que estou falando. Então ele precisa provar. Precisa provar mais para poder, sinceramente, a gente debater o Paiva dentro de uma esfera mais positiva. Sonha muito e acaba ficando distante da realidade. E a frase que ele falou, pensei de uma coisa, aconteceu outra, sonhou demais. Se é campeonato brasileiro, do outro lado tem grandes técnicos também, tem grandes jogadores, não pode imaginar que vai vencer de forma tão fácil assim. Não, pensei nisso, vai dar certo. Não vai dar certo, meu amigão. Tem que olhar do lado de lá também, né? Ah, eu pensei que a Arena Fonte Nova, o torcedor vibrando, isso tudo é positivo, Paivinha, mas quem resolve é o campo. O campo é que resolve. Por mais que a Arena esteja toda positiva para o Bahia, mas se o jogador não fizer o seu trabalho lá, o torcedor sente também. Então o torcedor, ele é muito o que o jogo está acontecendo. Não à toa,
foi chamado de burro o tempo todo no final da partida e a torcida ficou muito chateada com o Renato Paiva, porque ficou nítido que os erros aconteceram na comissão técnica do Bahia, que poderia ter mudado durante o jogo, hein? Poderia ter mudado. E é um dos grandes problemas do Paiva. Ele não consegue fazer mudanças de interpretação com o jogo em curso. E isso está causando sérios danos ao Bahia. 1-0 Esquadrão de Aço, o Ronexon tá certo. Paiva, ó, sandália da humildade, não custa nada, tira o Ademir, coloca o Acevedo, corrige esse meio de campo. Antes do 1-0 do Bahia, já estava claro e nítido que o Bahia estava com problema no meio de campo. O Bahia ainda conseguiu fazer 1-0 e o Paiva insistiu com a mesma formação tática. Acabou-se que era doce, né, papá? Perdeu o jogo, aliás, empatou o jogo, né? Eu tô com esse negócio de perdeu, mas empatou o jogo e o sentimento é este, né? O sentimento é este, de derrota. Sabe por que é sentimento de derrota? Porque dava para vencer. Sabe por que é sentimento de derrota? Porque o Goiás luta pelos mesmos objetivos do Bahia, que é permanecer na Série A. Foi como se fosse uma final para quem fica na Série A do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos vocês, teremos mais conteúdos. Joga duro e arrebenta no like, compartilhe o nosso canal nas suas redes sociais, se inscreva no canal Wendel, meus amigos. Forte abraço a todos vocês, valeu!